2005 hurricane season, there were some very amazing, strange anomalies. And one of the things was that many of the hurricane tracks were almost straight lines, and hurricanes don't go in straight lines. Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. O futuro é coisa do passado. Isso é impossível. Episódio inédito. A seguir, por History. O homem tem um desejo: brincar de Deus. Para controlar o clima e usá-lo como arma. Raios, chuvas torrenciais, furacões, direcionados ao inimigo. É possível que já tenha havido ataques com armas climáticas? Algumas pessoas acreditam que o Katrina foi uma guerra climática em sua forma mais potente. Mas como podemos entender o clima meteorológico e transformá-lo em arma? Terremoto, maremoto, esse será o futuro das guerras. Essa série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar no futuro. Arma laser. Controle da mente. Vida eterna. Exterminadores reais. Guerra climática. Capas da invisibilidade. Isso é impossível. Guerra climática. 11 de julho de 2008. A pesquisadora de relâmpagos Elissa Estivedich entrou em um bunker subterrâneo no topo das montanhas Magdalena, a oeste de Socorro, Novo México. Estou em uma sala subterrânea. O teto está no nível do solo, do topo da montanha. Lançamento de relâmpagos. Sua missão é criar e lançar relâmpagos em alvos escolhidos por ela. O objetivo com essas experiências de lançamento de relâmpagos é tentar descobrir o que gera um relâmpago. Há muita coisa que não entendemos nos relâmpagos e uma das grandes questões é como ele é gerado. Qual é o processo de iniciação? Há muita coisa que sabemos que acontece durante o relâmpago, mas como ele é gerado ainda é um mistério completo. O relâmpago é produzido em trovoadas, quando as partículas líquidas de gelo se colidem, criando grandes campos elétricos nas nuvens. Mas o que realmente o libera é um mistério. O experimento Elissa não pode ser gravado. Ela está em uma câmara subterrânea protegida por camadas de rocha. Acima dela, há um foguete que será lançado nas nuvens de tempestade. Ele está ligado a um fio com 1,5 km de comprimento, ancorado ao chão. As nuvens de tempestade surgem e Elissa vai se tornar o alvo. Estamos tentando interceptar Então lançamos o foguete no ar para que esse relâmpago decida atingir o foguete e chegar aos instrumentos em vez de atingir o solo ao nosso redor. Elissa lança foguete após foguete, esperando um bom resultado. Acertar um relâmpago é bem parecido com ganhar na loteria. Podemos preparar todas as condições e fazer tudo no momento exato, que esperamos que seja o certo e ainda assim errarmos. Finalmente, às 15h23, no sexto dia de lançamento, aconteceu. Estas são imagens reais. O relâmpago atinge o foguete e milhões de volts de energia pulsam através do fio até um alvo em solo que mede os dados. No vídeo, quando o relâmpago aparece, podemos ver um segmento reto e brilhante. Esse segmento reto e brilhante é o fio do meu foguete. Então o foguete está no topo do segmento do fio e acima disso temos o resto do relâmpago. Agora imagine se isto fosse um campo de batalha e que o alvo fosse um tanque inimigo. Um foguete poderia ser enviado em direção ao tanque com um fio pendente que poderia dirigir o relâmpago direto ao tanque. Elissa pesquisa os relâmpagos para o Instituto de Mineração e Tecnologia do Novo México. Sem intenções militares. Mas quando soubermos como lançar um relâmpago, transformá-lo em arma não será tão difícil. O equivalente de 5 sóis.
Por um lado, com certeza, um relâmpago poderia matar um grande número de tropas. Mas o mais importante é que poderia provocar um curto-circuito nos sistemas eletrônicos, que são a parte fundamental de grande parte do armamento moderno. Os relâmpagos podem apagar sistemas de radar, podem tornar os sistemas de orientação inoperantes, podem interferir com todos os tipos de software de computador. É difícil imaginar uma arma climática mais legal do que a capacidade de lançar relâmpagos em seus inimigos como Zeus. Mas ainda há barreiras para se transformar os relâmpagos, as chuvas torrenciais e até mesmo os furacões em arma. Isso é impossível. Preparou uma lista do que seria preciso. 1. O atacante precisaria controlar o clima onde e quando fosse necessário. 2. Precisaria haver um modo de mirar a arma para enviar um relâmpago a uma instalação inimiga. E 3. A tecnologia precisaria ser invisível, para que não houvesse indicações de quem seria o atacante. Guerra climática. Em um laboratório de relâmpago de Nevada, Greg Lay também tenta descobrir o que desencadeia um relâmpago. E ele está criando seu próprio relâmpago para descobrir. Seu equipamento de escritório são 2 bobinas de Tesla que geram 19 milhões de volts de eletricidade e temperaturas de 6.000 graus Celsius. Lay construiu o laboratório para estudar os efeitos de um relâmpago em aviões, casas e veículos para encontrar maneiras de torná-los mais seguros durante as trovoadas. Um relâmpago atinge uma casa. Um relâmpago é uma descarga elétrica da nuvem para a Terra. Sempre que a nuvem acumula uma tensão particular de 100 a 300 milhões de volts, algum mecanismo inicia uma descarga que viaja da nuvem para a Terra. É uma tremenda quantidade de energia instantânea. Um único relâmpago, quando desencadeado, poderia iluminar todo o oeste dos Estados Unidos, mas apenas por uma fração climática muito curta. O Laboratório de Relâmpago de Nevada é um esforço para reproduzir e estudar as anomalias elétricas que ocorrem em grande escala. Nosso objetivo é recriar 90 metros de um golpe de relâmpago. Lay vai demonstrar o poder de sua máquina. Cada vez que ele a liga, espera se aproximar da compreensão da fúria indomável de um relâmpago. É totalmente seguro, desde que estejamos no lugar certo. Se fizermos a coisa errada, podemos nos machucar feio. As bobinas são acionadas e a pressão de 19 milhões de volts cresce lentamente no ar, como um raio em uma nuvem. Imagine uma vela de ignição que fornece uma carga elétrica para ligar o motor de um carro. As partículas carregadas no ar se juntam, acendem uma faísca e um relâmpago surge. Esta experiência é um modelo em pequena escala do que acontece naturalmente ao ar livre e produz um relâmpago de 6 metros. Lay está construindo um laboratório onde poderá desencadear um relâmpago 10 vezes maior. Há séculos as pessoas sonham em poder controlar um relâmpago. Esperemos que essa seja a primeira tentativa concreta no sentido de compreender como se pode controlar o relâmpago. Embora Greg Lay e Elissa Estivedit não tenham nenhum interesse em utilizar um relâmpago como uma arma de guerra, quando os cientistas descobrirem como desencadear um relâmpago, os militares certamente irão usá-lo. Uso militar. Lançar um relâmpago, mirar o raio e fazer tudo isso em segredo. Algumas das teorias datam de 100 anos, com o lendário inventor elétrico Nikola Tesla. Nikola Tesla pode ser considerado o pai fundador das armas de energia dirigida. E como tal pode ter estabelecido as bases para todos os tipos de modificações e estratégias de guerra climática. Nikola Tesla era um gênio excêntrico e era amplamente visto como o grande rival de Thomas Edison. Em 1891, Tesla inventou o tipo de bobina de transformador usado até hoje para gerar correntes de alta tensão e estudar a eletricidade. Foi Tesla que desenvolveu a corrente alternada, a corrente elétrica que usamos para alimentar nossas casas e eletrodomésticos. Também foi Tesla quem fez o homem tentar controlar o clima.
Ele desenvolveu uma teoria assustadora para controlar o clima através de ondas de frequência extremamente baixa, ou ondas ELF. Se você já foi a um show de rock e sentiu as vibrações de baixa frequência da música nos alto-falantes, as ondas ELF são semelhantes a isso. As ondas ELF são correntes elétricas de baixa frequência descartadas de cabos de energia elétrica, de rede de energia elétrica em nossas casas e até mesmo de equipamentos elétricos em nossos carros. Elas normalmente são emitidas a níveis tão baixos que não nos prejudicam. Tesla desenvolveu a teoria de que se as ondas ELF pudessem ser canalizadas na ionosfera, nas camadas superiores da atmosfera, o homem poderia mudar o clima.